E aí, tudo bem? Já parou para pensar que certos lugares ou situações que a gente nem se dá conta podem estar sugando a nossa saúde mental? Carl Jung, aquele gênio da psicologia, nos avisou sobre umas verdadeiras armadilhas, não só físicas, mas também emocionais e psicológicas, que são um perigo para a nossa cabeça. Sabe, fugir desses ambientes venenosos é crucial para manter a mente em dia e o coração tranquilo. No nosso papo de hoje, eu vou te mostrar 7 desses cantos que Jung indicava que a gente deveria se afastar, para proteger a nossa paz interior. São coisas do dia a dia que todo mundo enfrenta, mas que podem causar um baita estrago se a gente não as reconhecer e não der um jeito nelas. Prepare-se para mergulhar num conhecimento profundo e descobrir como blindar a sua mente contra umas influências negativas que podem estar mais perto do que você imagina. Fica comigo até o final, porque essa conversa pode virar a chave e mudar o jeito como você lida com seus pensamentos e sentimentos. E para não perder as nossas próximas viagens por esses mistérios, já sabe, né? Deixe o like e se inscreva no canal. Para a gente entender por que esses lugares me são tão perigosos para a nossa mente, precisamos dar um pulinho na história e desvendar o pensamento de Carl Gustav Jung. Jung, um psicólogo suíço que revolucionou o jeito como a gente vê a cabeça humana, especialmente por ir além daquela análise simples do consciente. Ele nos ensinou que existe um universo vasto lá dentro, o inconsciente, onde não moram só memórias esquecidas, mas também umas forças potentes que moldam quem a gente é e como a gente se comporta. Segundo Jung, cuidar da saúde mental não é só desviar do que é óbvio. É também sacar como o nosso inconsciente pode nos empurrar para uns cantos escuros da mente, cheios de armadilhas. Esses lugares, você me entende, nem sempre são espaços físicos, são mais como estados da cabeça, sentimentos ou situações que nos esgotam e enfraquecem. Por isso, conhecer essas 7 paradas é crucial para a gente construir uma fortaleza interior, capaz de aguentar as tempestades da vida. O primeiro lugar perigoso que Jung nos aponta para fugir é aquele onde todo mundo pensa igual. À primeira vista, pode parecer um baita conforto, afinal, estar numa galera que compartilha as mesmas ideias e valores nos dá uma sensação de pertencimento e segurança, tipo um ninho quentinho. Mas é exatamente aí que o bicho pega. Quando a gente engole cegamente as ideias e crenças do grupo, sem um pingo de questionamento, estamos entregando um pedaço do nosso poder mental. Jung chamou isso de mentalidade de rebanho, onde a nossa individualidade se dissolve e somos levados pela corrente de uma massa, muitas vezes, sem a menor consciência. Esse ambiente sufoca o pensamento crítico e bloqueia o autoconhecimento, que para Jung é o alicerce da mente saudável. Afinal, a verdadeira força interior nasce da capacidade de pensar por si, de duvidar e até de bater de frente, mesmo que isso signifique nadar contra a correnteza. Quando você está num lugar onde todos os cérebros parecem sintonizados na mesma estação, sua mente fica engessada em padrões rígidos. Isso pode levar à ansiedade, ao conformismo e até a uma tristeza profunda, porque você não está sendo fiel à sua própria melodia. Por isso, Jung nos sussurra: escolha com carinho os espaços onde o pensamento voa livre, e a diversidade de ideias é um tesouro. Só assim a gente consegue manter a mente sadia e forte, protegida das armadilhas da uniformidade. O segundo lugar que Jung nos alerta para manter distância é aquele onde a nossa sombra domina. Sombra? O que diachos é isso? Você pode se perguntar. Para Jung, a sombra é tudo aquilo que a gente rejeita, nega ou finge que não vê em nós mesmos. Nossos medos mais cabeludos, desejos secretos, traços que a gente não aceita. É uma parte profunda e inconsciente da nossa psique, que se a gente ignorar, pode tomar as rédeas das nossas ações sem que a gente perceba. Estar num lugar onde a sombra bota as manguinhas de fora significa viver numa atmosfera em que essas partes reprimidas são intensificadas. Pode ser num ambiente pesado com gente negativa, ou até mesmo dentro da nossa própria cabeça.
Se a gente deixar nossas emoções e impulsos não reconhecidos tomarem conta nesse cenário, a mente fica vulnerável. A sombra, então, pode se manifestar em explosões de raiva, inveja que corrói, ressentimento amargo ou até mesmo numa dança de autossabotagem. Jung ensinava que o caminho para uma mente forte não é fugir da sombra, mas sim integrá-la, reconhecê-la, com consciência. Porém, quando a gente fica em lugares onde a sombra está à espreita, seja na nossa mente ou no ar à nossa volta, a gente se perde em batalhas internas e externas que sugam nossa energia e minam nossa paz. Por isso, é vital identificar esses espaços e ir em busca da luz do autoconhecimento, para não ser engolido por essa parte escura que, se ignorada, pode roubar a nossa tranquilidade e a nossa sanidade. O terceiro lugar que Carl Jung considerava perigoso é o reino da falsa perfeição. Esse é um espaço que seduz, onde tudo parece impecável, milimetricamente controlado e sem um defeito. Mas, na verdade, é um palco de máscaras e negações profundas. A falsa perfeição não é só um ambiente lá fora. Pode ser um jeito de pensar, um padrão que carregamos ou uma cultura que nos cerca e exige que tudo seja irretocável o tempo todo. Nesse lugar, as pessoas vivem com um medo mortal de errar, de se mostrar vulneráveis, de serem julgadas. A autenticidade é sacrificada no altar da imagem que agrada aos outros, mesmo que isso signifique esconder sentimentos, pensamentos e até partes importantes do nosso ser. Essa busca incessante por uma perfeição que não existe cria um peso colossal que na mente, pois a pessoa nunca se sente boa o suficiente ou completa. Para Jung, essa pressão constante por uma perfeição ilusória gera ansiedade, estresse e, a longo prazo, uma desconexão profunda com quem a gente realmente é. A mente, coitada, fica fragilizada porque vive num conflito sem fim entre o que se é de verdade e o que se precisa fingir ser. Escapar desse lugar é fundamental para manter a mente em forma e a força interior intacta. É preciso abraçar a imperfeição, enxergar as falhas como degraus do crescimento e permitir que a autenticidade floresça. Só assim a gente consegue soltar as correntes da falsa perfeição e voar mais leve, em paz. O quarto lugar perigoso, na visão de Carl Jung, é aquele onde você não pode ser vulnerável. Vivemos num mundo que muitas vezes aplaude a força externa, o controle absoluto e a capa de invulnerabilidade. Mas Jung nos acende um alerta. Esse lugar é uma armadilha sorrateira para a mente. Quando a gente não consegue mostrar as nossas fraquezas, nossos medos ou as emoções que vêm lá, do fundo começamos a erguer muros invisíveis dentro de nós. Essa resistência a ser vulnerável barra o fluxo natural dos sentimentos e impede o verdadeiro autoconhecimento. Afinal, Jung tinha certeza que a vulnerabilidade é uma porta escancarada para a cura e para a integração da nossa sombra, ou seja, daquelas partes de nós que a gente teima em esconder. Nesse lugar onde a vulnerabilidade é um tabu, o medo de ser julgado ou rejeitado se torna um gigante. Isso cria um isolamento emocional, onde a pessoa sente que precisa esconder a sua humanidade para sobreviver. Mas essa máscara, usada sem parar, consome uma energia danada e causa um desgaste mental que é de derrubar. Por isso, Jung nos ensina que a força de verdade não mora na rigidez ou na negação das nossas fragilidades, mas na coragem de ser autêntico, mesmo que isso signifique se expor. Aceitar e mostrar quem realmente somos, com todas as nossas imperfeições, fortalece a mente e constrói relações que são de verdade. Evitar esse lugar, então, é permitir-se sentir, errar e pedir uma mão, reconhecendo que a vulnerabilidade é um caminho para o crescimento e não um sinal de fraqueza. O quinto lugar perigoso, segundo Carl Jung, é aquele onde o passado te prende. Um monte de gente vive amarrada às suas experiências de outrora, sejam traumas, arrependimentos que pesam ou mágoas que não cicatrizam, como se estivessem acorrentadas a uma história que não conseguem deixar para trás. Jung nos avisava que,
Quando a mente fica presa no passado, a pessoa perde a capacidade de viver o presente de corpo e alma. Essa prisão emocional barra o fluxo natural da vida, alimentando sentimentos de amargura, ressentimento e até uma autossabotagem. Ao arrastar essas cargas antigas, a mente fica sobrecarregada, fraca e vulnerável a desequilíbrios. É importante a gente entender que o passado não pode ser mudado, mas pode ser integrado. Jung acreditava que o processo de individuação, que é o caminho para se tornar completo, passa justamente por fazer as pazes com essas experiências. Ao reconhecer e aceitar o que aconteceu, sem julgar, a pessoa pode transformar feridas antigas em aprendizado e força. Mas se você insiste em reviver sempre as mesmas histórias, reencenando mágoas e dores, estará dando poder ao que já passou, mantendo-se preso a um ciclo que esgota a sua saúde mental. Por isso, Jung recomenda trabalhar com consciência para se soltar dessas amarras emocionais, buscando o autoconhecimento, o perdão e, muitas vezes, uma terapia. Assim, o passado se torna apenas um capítulo do seu livro, e não uma prisão. Liberte-se desse lugar perigoso para poder seguir em frente com a mente forte e aberta para o futuro. O sexto lugar perigoso que Jung nos alerta é aquele onde você vive em função dos outros. É impressionante como muita gente acaba perdendo a própria identidade ao tentar agradar, corresponder a expectativas ou se encaixar em padrões alheios. Vivem para satisfazer os desejos de pais, amigos, chefes ou até mesmo da sociedade, esquecendo de ouvir a própria voz interior. Jung avisava que essa adaptação constante às vontades de fora gera uma divisão interna, um conflito pesado entre quem você é de verdade e quem você está fingindo ser. Esse lugar é um terreno fértil para o esgotamento mental, a ansiedade e até a depressão, porque a pessoa vive numa prisão invisível, moldada pelas opiniões e julgamentos dos outros. Quando a gente permite que os valores e expectativas alheias definam as nossas escolhas, perdemos a autonomia emocional e a capacidade de construir uma força interior de verdade. Jung via isso como uma das formas mais perigosas de alienação do self, a essência mais profunda da nossa personalidade. Para se manter mentalmente forte, é preciso resgatar o protagonismo da própria vida, ouvir a nossa intuição e cultivar uma conexão sincera consigo mesmo. Isso não quer dizer ignorar os outros, mas sim encontrar um equilíbrio saudável entre o que o mundo espera e o que o seu coração realmente quer. Lembre-se, viver para agradar a todos é um caminho certeiro para se perder de si. Jung nos convida a quebrar essa dinâmica, a ser autêntico e a construir uma vida que faça sentido para a gente, não para os outros. O sétimo lugar perigoso, segundo Carl Jung, é aquele onde não há silêncio. Imagine só, um ambiente onde o ruído não para, notificações pipocando no celular, conversas sem fim, exigências de trabalho que não acabam, televisão ligada, música tocando, redes sociais a 1000 por hora. Nesse turbilhão de estímulos, a mente nunca encontra um minuto de paz. E no meio de tanto barulho fica impossível ouvir a nossa própria voz interior. Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Mas como olhar para dentro se somos empurrados o tempo todo para fora, em direção a distrações e afazeres? Quando a gente permite que nossas horas e até nossos minutos sejam engolidos por estímulos externos, a reflexão e o autoconhecimento ficam em segundo plano. Passamos a confundir movimento com progresso. Quanto mais ocupados estamos, mais a gente justifica a falta de clareza sobre a nossa vida e nossos objetivos. E assim, sem o silêncio que a alma precisa, nossa capacidade de se conectar com sentimentos profundos, de processar emoções e de recarregar a energia mental se esgota. Além disso, o excesso de informação fragmenta o pensamento, criando ansiedade e atrapalhando o foco. A mente, obrigada a pular de uma tarefa para outra sem descanso, acaba se perdendo a profundidade e o senso de propósito. É como se vivêssemos num mar agitado, sem nunca encontrar um porto seguro para ancorar nossos pensamentos.
Jung nos ensinou que a alma precisa de silêncio para florescer. Evitar ambientes, físicos ou mentais, de hiperestimulação é tão vital quanto se afastar de lugares tóxicos. Reservar momentos de pausa, de contemplação, de mergulho no próprio mundo interior, fortalece a resiliência emocional e reconstrói nossa conexão com o que realmente importa. Somente no silêncio a gente consegue reencontrar o compasso do nosso ser e seguir um caminho de consciência e integração. Chegamos ao fim da nossa jornada por esses 7 lugares perigosos que Carl Jung nos avisou para evitar. Espaços que, embora muitas vezes invisíveis, têm um poder danado de enfraquecer a nossa mente e roubar a nossa paz. Cada um deles representa um desafio real, que se a gente não encarar com consciência, pode nos afastar do nosso equilíbrio, da nossa autenticidade e da nossa tranquilidade. Mas aqui está a boa notícia. Reconhecer esses lugares já é o primeiro passo para a grande transformação. Jung nos mostra que a força mental não é um dom de poucos, mas uma construção do dia a dia, feita de escolhas e atitudes com propósito. Evitar a conformidade cega, encarar a nossa sombra, aceitar as nossas vulnerabilidades, soltar o passado, dar voz à nossa própria melodia e buscar o silêncio. Tudo isso são práticas que podemos cultivar para crescer e nos fortalecer. Agora, eu te faço um convite simples. Reserve uns minutinhos hoje para pensar sobre quais desses lugares você tem visitado com mais frequência. Quais deles têm te esgotado emocionalmente? Quais estão barrando o seu crescimento? Identificar isso é permitir que a sua consciência desperte e que você tome as rédeas da sua própria mente. E se esse vídeo acendeu uma luz em você, não deixe essa reflexão se apagar aqui. Compartilhe com amigos que também possam se beneficiar dessa mensagem. Curta, comente sua experiência ou dúvida, porque a nossa força se multiplica quando a gente se conecta. Lembre-se, a mente forte é aquela que se conhece, se respeita e se protege. Cuide do seu espaço interno com carinho e coragem. Jung nos deixou um legado poderoso. Cabe a nós honrá-lo, vivendo com mais presença, autenticidade e coragem. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora. A gente se encontra no próximo vídeo.